Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e justificar a não veiculação das nossas lições da Escola Bíblica Dominical desta semana. A da classe dos adultos seria a instituição da monarquia em Israel. E da classe dos jovens já fazem aí aproximadamente 3 lições. A cura do coxo e seus efeitos, a lição 3, Ananias e Safira e a mentira ao Espírito Santo, lição 4. Os discípulos são livres da prisão, lição 5. Vou veicular apenas a próxima lição do dia 10 de novembro, também esta da classe dos jovens, e não só da classe dos jovens, mas também da classe dos adultos. Só as lições para o dia 10 de novembro. No caso dos jovens aqui, é a lição de número 6, repetindo, Estevão, o primeiro mártir. E a lição da classe dos adultos, excluindo esta então a instituição da monarquia em Israel, será a lição a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu estou aqui numa reforma grande em toda a minha casa, e especialmente nesta saletinha que eu estou aqui, que eu vou transformar aqui num mini estúdio para que nós possamos fazer as nossas gravações. Vocês estão percebendo aí que na parede, né? Tá tudo cheio de massa, eu tirei as cortinas, tá cheio de massa passada ali em cima, né? Aqui embaixo, ó, o pedreiro está trabalhando aqui embaixo. Nós temos um pedaço aqui, que é a parte de trás aqui, ó, toda a fiação está sendo trocada, né? Os aparelhos estão todos aqui improvisados, né? Aqui no chão, tudo improvisado, né? Os interruptores estão sendo trocados. E isso acabou fazendo com que eu ficasse sem internet, né? Sem no meu Wi-Fi aqui em casa. Eu tenho um plano que eu pago no celular, mas para fazer a gravação, além do tempo da filmagem, você também tem o tempo para que esta filmagem seja baixada no YouTube, de modo que vai me consumir todos os meus, o meu plano, os meus dados que eu pago mensalmente. Então eu vou pedir que os irmãos possam nos perdoar em nome de Jesus Cristo, não é? Tenham um pouquinho de paciência. Eu sei que os irmãos também que gostam e amam a Escola Dominical consultam outros canais também, de outros servos de Deus que também fazem este trabalho. E eu peço que os irmãos possam também, se possível, aguardar a próxima lição, então, que será a lição de número 6, a lição de número 5, ela ficará aqui em débito conosco. Eu posso até dar uma ventilada introdutória, né, na lição 6, dar uma introdução rápida em relação à lição de número 5, para que a gente fique contextualizado. Mas eu estou com um pouco de dificuldade, porque muito quebra-quebra, muito barulho, a casa cheia de poeira, de pó, de sujeira, de resíduo de obra, e realmente ficou um pouco difícil para nós. Tá bom, meus amados? Muito obrigado pelo carinho. Quero divulgar no próximo vídeo os irmãos que se inscreverem no nosso canal. Graças a Deus estamos crescendo. As visualizações aumentaram também. Eu fico feliz graças a vocês, pelos irmãos que compartilharam, que indicaram, que curtiram o nosso canal. E isto com certeza é uma motivação, um incentivo para que nós continuemos fazendo esse trabalho. Meus amados, tenham certeza que eu estou orando por todos vocês que estão inscritos aqui. E eu aguardo vocês então na semana que vem. Deus abençoe a todos. Meus amados, eu resolvi gravar pelo menos uma prévia, né? Eu acho justo. Eu estava conversando aqui com alguns irmãos que de um grupo que eu faço parte, e no privado, eles falaram, ó, grava pelo menos uma prévia, né? Tem pessoas que estão seguindo o canal, que se inscreveram no canal. Eu acho justo que não se deixe também sem nenhuma pinceladinha na lição a ser veiculada. Então, meus amados, seguindo este conselho tão bem orientado, eu quero deixar uma prévia aqui referente então à instituição da monarquia em Israel. Eu deixei até aqui essa seria a minha foto de capa do YouTube, mas eu vou colocar uma outra, né? Então vamos dar uma prévia. E também, meus amados, além de dar essa prévia, né, mais rápida, uma pincelada por cima, panorâmica, eu também quero deixar um esboço aqui na descrição, tá bom? Eu vou deixar um esboço aqui na descrição, vou deixar 2 esboços. O primeiro esboço vai ser o esboço da lição 5 da classe dos adultos. E o outro esboço vai ser
a lição 5 da classe dos jovens, ok? Para que os irmãos possam também aí usar como subsídio. Então, eu já quero começar dizendo, né, referente à nossa próxima lição, que o povo de Deus ele se achava instalado, vocês já acompanharam as lições anteriores, né, principalmente os fatos históricos, vão entender, vão perceber que o povo de Deus achava-se instalado na terra prometida pelo Senhor, mas eles queriam ter um rei como as nações vizinhas. E Deus concedeu o seu desejo, escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Ele era exatamente o tipo de rei que o povo procurava, né? Era alto, de boa aparência, saudável, diz que dos ombros para cima de todos os homens se sobressaía Saul, enfim. Então era o tipo de líder com quem eles poderiam trabalhar para unificar a confederação de tribos sobre um único governante que os protegesse das nações que haviam expulsado, né? Lembre-se que quando Israel entrou na Terra Prometida, eles expulsaram várias nações, eles não ficaram contentes com isso, Israel estava dividido em tribos, eles queriam ter então um governo centralizado, né? Inclusive para protegê-los aí nas guerras que porventura surgissem e fortalecesse então a posição de Israel. E Saul pode ter sido exatamente o rei que o povo solicitou, mas infelizmente não era o rei que Deus queria para o seu povo. Ele era arrogante, impulsivo, precipitado, vamos dizer assim, invejoso, e embora tentasse manter as aparências, cuidou mais do sucesso pessoal e nacional do que de honrar e ser fiel a Deus. E aí, por causa disso, Deus rejeitou Saul como rei de Israel e decidiu ungir um outro homem para assumir o seu lugar. Saul reinou enquanto viveu, mas Samuel lhe disse que Deus o rejeitara como rei e ele continuou a afastar-se vertiginosamente, de modo que ele perdeu completamente a comunhão com Deus, e aquele modelo de líder que Israel precisava, infelizmente ele não pôde atender. Davi provou ser um excepcional líder militar e brilhante exemplo de fé e dependência de Deus. A famosa história de confronto entre o jovem Davi e aquele gigante filisteu acabou dando projeção para Davi, apresentando ele à nação, mas a sua fama cresceu muito, rapidamente, devido às suas proezas militares. Isso levou Saul a ter um intenso sentimento de inveja de Davi e lançou então Davi num exílio que durou vários anos do fim do reinado de Saul. Já nos últimos anos, Davi realmente teve que viver o tempo todo acuado, escondido. Depois da morte de Saul, seguida de uma breve disputa de poder com Isbosete, que era um filho sobrevivente de Saul, Davi foi confirmado como rei sobre toda a nação. Davi ele expandiu o reino, e inclusive ele fez do culto a Deus o aspecto central da sua liderança. Com esmeradas cerimônias para trazer a Arca do Concerto para Jerusalém, Davi então se dedicou inteiramente a ser um adorador, assim, com grande destaque nas páginas da Bíblia. Ele não era um rei perfeito, todo mundo conhece, isso aí é histórico, o incidente com Batseba e Urias, o Eteu, e isso vai nos trazer à memória que ele era um homem falho, mas era o rei que Deus escolhera. Deus prometeu conservar a família de Davi no governo de Israel para sempre. Essa promessa cumpriu-se com Jesus Cristo. Salomão ascendeu ao poder após a morte de Davi e a nação continuou a prosperar sob o seu governo. O reino estava completamente em paz, enriqueceu extremamente, alcançou os mais amplos limites em sua história sob a liderança de Salomão. Ele também edificou um magnífico templo em Jerusalém e isso Deus tinha já prometido para Davi, mas se cumpriu em Salomão. O culto em Israel se centraria nesse templo até a sua destruição em 586 a.C. Mas Salomão não era tão sinceramente devotado a Deus como Davi. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, cultuou aos seus deuses, além do Senhor, enfim, foi descambando por um caminho totalmente alheio aos mandamentos do Senhor. Isso fez com que o povo deixasse de servir a Deus, porque o povo se espelhava no rei. O rei entrou por esse caminho, trouxe uma frouxidão, uma mornidão espiritual para a nação,
E isso aí acabou levando então o reino para uma grande decadência após a sua morte. Então, retomando aqui, fazendo um resumo rápido, né? É o resumo do resumo. Samuel, então, foi o último juiz a julgar Israel. Foi essencial na transição de uma confederação de tribos para uma nação unida sob uma monarquia central. Ele foi o primeiro profeta de Deus a ungir e aconselhar o rei da nação. Essa transição das lealdades tribais para uma identidade nacional não foi uma questão assim tão simples, né? Tinha rivalidade tribal, tinha lutas internas entre eles, inclusive essas lutas continuaram até o início do reinado de Davi, quando o culto e o governo foram finalmente unificados sob a sua liderança em Jerusalém. Essa unidade nacional era muito tênue, né? Acabou não sobrevivendo ao reinado do seu filho Salomão. Nós temos aí também uma personagem que esta é a principal quando se fala da instituição da monarquia em Israel, que é Saul. Israel pediu um rei como tinha as nações vizinhas. Isso aí você já vai ver logo de cara no início da leitura em classe da nossa lição. E Saul era exatamente o que eles queriam. Ele tinha a aparência imponente, sendo um palmo mais alto que qualquer outra pessoa da nação. Era impossível aquele camarada se esconder. Ele vinha de uma família proeminente e conduziu a nação a algumas vitórias militares decisivas sobre seus vizinhos. Então ele tinha lá suas virtudes também, com certeza. Ele tinha grande confiança no profeta de Deus, que era Samuel, recebendo a sua orientação e apoio na condução da nação. Mas no fundo, como eu disse agora há pouco, Saul não era o tipo de rei que Deus desejava para o seu povo. Ele se preocupava mais com as aparências, como eu já disse, que era com ele mesmo, né? com a sua autoestima, com o seu ego, do que propriamente servir a Deus. Ele se encheu de insegurança e inveja de Davi por causa do sucesso que aquele moço estava fazendo. Já começou a se sentir ameaçado. E à medida que passava o tempo, suas falhas ficavam cada vez mais aparentes. Então, nós temos aí a figura de Davi. Relativamente cedo no reinado de Saul, Deus disse a Samuel que ele havia rejeitado Saul como rei do seu povo. Ele enviou Samuel para ungir um novo rei para Israel, alguém que seria o tipo de rei que Deus queria para o seu povo. Então agora sim, né? Uma figura, uma pessoa, uma personagem da vontade de Deus. E Davi, embora ainda fosse apenas um rapaz, seria esse homem, né, que Deus estava escolhendo. Ele mostrou a sua força na sua fé e confiança em Deus desde o início do seu confronto com Golias. Aliás, antes do confronto com Golias, ele já tinha, naquele confronto, já dado um currículo, um relatório de que ele havia vencido um urso e um leão, né? E ele continuou a servir a Deus fielmente como um soldado no exército de Saul, embora soubesse que havia sido escolhido para ser o próximo rei. Ele não se precipitou, não se adiantou, não tentou matar Saul, não tentou arrebanhar gente para o seu lado. Quando chegou a sua vez de servir a Deus e a nação, ele os conduziu bem, unificou a nação. Ele expandiu as fronteiras, subjugou todos os inimigos ao redor, preparou a nação para a edificação do templo, né, que seria edificado por Salomão. Agora, claro, gente, Davi ele teve alguns problemas pessoais e familiares, mas o seu arrependimento, a sua confiança em Deus, a sua aceitação aos profetas de Deus, demonstrava o tipo de fé que Deus queria no líder do seu povo, né? Depois, então, vocês vão ver aí nas outras lições, né, quando foi instituída a monarquia, aí aparece o Salomão, o filho sucessor de Davi, que teve um glorioso início como rei de Israel, expandiu a cidade de Jerusalém como se fosse um gigantesco palácio, edificou o templo como um centro permanente de adoração nacional. A nação teve grande prosperidade sob o seu governo e houve paz na terra, como eu disse também agora há pouco. Deus ofereceu a Salomão a chance de pedir o que ele quisesse. E qual foi o pedido dele? Um pedido humilde. Ele pediu apenas sabedoria para liderar a nação e foi concedido abundantemente. Não só isso, mas riqueza também. A sua soberania nacional
E a sabedoria que ele tinha era tão famosa que todo mundo conhecia, o mundo de então, né? O mundo da época. Ele se tornou um homem famoso e está registrado nas escrituras de forma parcial. Mas Salomão, também como seu pai Davi, teve suas falhas, né? Ele não seguiu a Deus com todo o coração como seu pai fizera. Ele casou-se aí com muitas mulheres, diz que ele tinha 700 mulheres e 300 concubinas e eles se relacionavam com elas certamente. Que mais? Ele preparou o cenário, né, para aquela divisão trágica da nação depois que ele morreu. E aí, lembra-se, né, que separou-se 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, ficou, né, o povo de Israel, o povo de Judá, enfim, depois veio aí as nações mais fortes, acabaram levando todo mundo como cativo, enfim, foi uma desgraça, né, porque ele pecou, se instalou um espírito de desobediência e idolatria em Israel, né, e isso acabou perdurando por muitas gerações. Então, gente, foi uma prévia muito rápida, de 12 minutinhos, 3 minutinhos, para que pelo menos você tenha um panorama geral aí de como foi essa instituição da monarquia em Israel. Essa reforma eu pretendo terminar agora até sexta-feira e com certeza nós vamos ter aí uma outra cor na parede, um ambiente mais aconchegante até para mim mesmo, né? Para que eu possa fazer as gravações. Gente, fiquem com Deus, tenha então aí uma boa semana. Eu espero que você possa curtir, que você possa compartilhar e que você possa continuar prestigiando o nosso canal. Um abraço a todos.